Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aqui ao nosso curso de partidos políticos com essa aula sobre fundamentos constitucionais dos partidos políticos. Nós vamos entender então quais são os fundamentos que assentam a existência e o exercício, a própria vida dos partidos políticos no nosso ordenamento jurídico. Nós vamos fazer isso elencando 5 características. E essas características vão ser descritas com base na leitura do artigo 1º da Constituição Federal. Vamos começar pelo Estado Democrático de Direito. O artigo 1º diz o seguinte, que a República Federativa do Brasil constitui-se Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos 5 características aí nos incisos, dos quais eu vou destacar primeiramente a soberania e a dignidade da pessoa humana. Além disso, também destaco o parágrafo único que diz que todo poder emana do povo. Com base nessas ideias, nós vamos entender o que é o Estado Democrático de Direito. E nós vamos dizer o seguinte, que o Estado Democrático de Direito, ele refere-se àquele Estado que respeita as regras do direito e que, inclusive, o próprio Estado se submete às regras de direito, ou seja, se submete ao império da lei. Quais regras de direito? Olha, basicamente todas, inclusive aquelas que são eleitas pelo povo, mas em especial as dos direitos e garantias fundamentais e a separação de poderes. Além disso, esse Estado de Direito ele é democrático, porque o sistema de governo é uma democracia. Daí porque a palavra democracia, né, do grego demos, povo, kratos, poder, ou seja, poder do povo, ele vai estabelecer aquela noção de soberania popular. O segundo fundamento constitucional dos partidos políticos é o pluralismo político, que, segundo a leitura do artigo 1º da Constituição Federal, ele vai estar lá no inciso 5, e também o inciso 4º é destacado, por quê? Porque ele também é inerente à ideia de pluralismo político, né? Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa referem-se àquela passagem do Estado liberal para depois o Estado social de direito, que vai ser melhor explicado aí em temas de direito constitucional, mas que são inerentes à ideia de pluralismo político. Veja bem, pluralismo político, ele refere-se então à diversidade de ideias de grupos que estão na sociedade. Eles fortalecem a democracia por haver uma diversidade de valores e de sentimentos e objetivos políticos. Daí porque esse pluralismo político ele vai ser expresso em vários comandos constitucionais, como a liberdade de pensamento, lá no artigo 5º, o artigo 8º, que vai falar sobre a liberdade de associação sindical, a liberdade de criação dos próprios partidos políticos, está expresso no artigo 17 da Constituição Federal, ou até a liberdade, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, que está no artigo 206, inciso 3 da Constituição Federal, que também que baliza aí o ensino e a educação no Brasil, que faz parte da ideia de pluralismo político. Mas atenção aqui, pluralismo político não é a mesma coisa que pluripartidarismo. Pluripartidarismo significa que dentro do nosso sistema existe a coexistência entre vários partidos políticos. Então, nós não temos um partido único, como existe em alguns países, não temos apenas dois partidos, como existe também em outros países no mundo, mas nós temos vários partidos políticos. Isso é o pluripartidarismo. E o pluripartidarismo é um aspecto menor do pluralismo político, mas com ele não se confunde, beleza? Vamos lá, o próximo é cidadania, e eu acrescento aqui também nacionalidade. Cidadania está no inciso 2 do artigo 1º da Constituição Federal. O que é cidadania? Cidadania vai ser descrita como a aptidão para participar da vida política. A vida política é aquela vida, ou seja, as decisões políticas da vida política são aquelas decisões que influenciam basicamente toda a nossa vida, né? A vida pública. E é por isso que a filósofa Hannah Arendt vai definir a cidadania como direito a ter direitos. Afinal de contas, são as decisões políticas que moldam os nossos direitos. Daí porque direito a ter direitos. Agora, quem é o cidadão? O cidadão vai ser definido pelo critério da nacionalidade. É o elo que liga o cidadão ao Estado e integra o conceito de povo. E se todo poder pertence ao povo, integra, portanto, o conceito de soberania popular. Isso é importante, saber quem é o cidadão, porque existem restrições
àqueles que não são cidadãos, por exemplo, quanto a estrangeiros e até mesmo algumas restrições para os brasileiros naturalizados. Bom, o quarto aspecto, ele é também inerente à cidadania e ele diz respeito aos direitos políticos. Os direitos políticos. O que são os direitos políticos? Basicamente são os direitos que norteiam o cidadão nas suas escolhas e na possibilidade de participar da vida política. É um direito fundamental de manusear os exercícios do poder e ele é inerente à dignidade humana. O núcleo dos direitos políticos nós vamos descrever como a capacidade de eleger e de ser eleito representante do povo. E ele é tão essencial e ligado à dignidade humana que ele não pode ser nunca cassado. Ele pode ser perdido ou então suspenso nas hipóteses taxativas do artigo 15 da Constituição Federal. Por último, nós vamos falar aqui sobre sistemas de representação política. É o último fundamento constitucional que baseia a existência dos partidos políticos. Por quê? Porque o exercício do poder político que pertence ao povo, ele é feito mediante representantes eleitos. Então, sistemas de representação constituem também um fundamento constitucional da existência dos partidos políticos. Esses sistemas eles podem ser majoritário, proporcional ou misto, que é o sistema adotado no Brasil. O sistema proporcional é aquele utilizado nos legislativos, salvo o Senado Federal, e que vai eleger proporcionalmente um número de representantes em relação ao número de eleitores. Então, quanto mais eleitores um estado tem, maior número de representantes ele vai ter, por exemplo, na Câmara dos Deputados. Já o sistema majoritário é aquele sistema que vai definir o vencedor da eleição como aquele que recebeu o maior número de votos absolutos. É utilizado para a eleição dos executivos e do Senado Federal. Beleza? Então, nós ficamos por aqui agora. Até a próxima aula. Tchau, tchau.